O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi o convidado especial do programa Economia em Foco desta sexta-feira. A partir de agora, aqui no Jornal da Manhã, você acompanha os melhores momentos da entrevista a Denise Campos de Toledo. Na primeira parte, Guedes apresenta os desafios para a reforma do imposto de renda e diz que o diálogo entre várias partes está produzindo uma proposta de consenso. Acompanhe. Eu queria saber como é que o senhor vê a discussão no ponto que está agora e qual que é a sua real expectativa em relação a essa reforma. Bom, o eixo principal da reforma é uma convergência em direção aos padrões praticados nas maiores economias do mundo. O Brasil está aplicando para entrar na OCDE e vem aí pela frente vários acordos comerciais e de investimento, inclusive acordos também de bitributação. E o Brasil tinha duas características extremamente perversas do sistema tributário, né? Por um lado, o corporate tax, como a gente chama, o imposto sobre as empresas, subiu ao longo de 40 anos. São 4 décadas de aumentos de impostos sobre as empresas. Exatamente nesse período, também por 30, 40 anos, os impostos estão descendo no mundo. Eu me lembro que o governo Reagan, que era considerado um governo radical, liberal, ele baixou os impostos para 35%, 34%, que é onde nós estamos hoje. Quer dizer, um imposto de 35% há 20, 30 anos atrás era considerado baixo. E na OCDE, justamente nesse conjunto de economias mais avançadas do mundo, ao longo das últimas décadas, os impostos vieram de em torno de 40% para uma média de 23%. Então, a nossa proposta, o primeiro movimento que nós fazemos é o seguinte: após 40 anos de alta no imposto sobre as empresas, a nossa primeira proposta é exatamente baixar drasticamente o imposto sobre as empresas. Então, o que está na proposta do relator Celso Sabino é exatamente uma queda de 34% para 24% logo no ano de 22, no primeiro ano de implantação da reforma. Então, isso é um sinal importante que nós estaríamos dando, como ao longo da campanha nós tínhamos dito que íamos reverter várias políticas que consideramos perversas ao longo das últimas décadas. Como os gastos públicos subiam ininterruptamente, os impostos sobre as empresas foram subindo ininterruptamente. Nós estamos controlando os gastos, pela primeira vez seguramos os gastos com salários, 2 anos seguidos sem aumento de salários, seguramos os gastos com juros, né? O Brasil era o paraíso dos rentistas, o inferno dos empreendedores, nós conseguimos também reduzir os juros, as despesas com juros, economizamos em torno de 200, 300 bilhões em 2, 3 anos aí de previsão, e também acabamos com os privilégios na Previdência e derrubamos também essa trajetória explosiva de gastos públicos. Então, compatível com esse maior controle sobre as despesas, nós queríamos mandar um sinal forte para o setor produtivo, dizendo, olha, depois de 40 anos de alta de impostos sobre as empresas, nós vamos reduzir, e reduzir dramaticamente. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é, de novo, colocar o Brasil também junto aos padrões internacionais. Há 25 anos que os rendimentos de capital não pagam impostos no Brasil. Justamente os super ricos, os que vivem de dividendos, a classe média alta, está sendo convidada a contribuir, que é o que eu sempre disse, quer dizer, quem não paga pode começar a pagar, mas ninguém que está pagando vai pagar mais, está todo mundo pagando menos, desde que todos paguem. Então, o que nós fizemos foi o seguinte: o Brasil, a Estônia e a Letônia não têm impostos sobre dividendos. O resto do mundo ocidental tem esses impostos. E é muito interessante, inclusive, um país interessante que ficou na vanguarda da América Latina e, em certos aspectos, até na vanguarda da economia mundial, foi o Chile, que subiu drasticamente sua renda per capita, manteve um crescimento acima de 5% por 20, 30 anos, exatamente praticando esse tipo de política. A Irlanda, que é considerado quase um paraíso fiscal, tem 15% de imposto de renda sobre as empresas, o corporate tax. O Chile cobra só 10% sobre as empresas. Em compensação, quando o dinheiro sai das empresas,
ou seja, quando ele vira dividendos, quando ele vai se tornar retorno, rendimento de capital para o dono afluente das empresas, o Chile chega a tributar 40% dos dividendos. Nós estamos propondo uma das taxas mais baixas das economias ocidentais, 20%. Então, o nosso movimento era claramente o seguinte: vamos tributar menos as empresas, que é onde acontece investimento, criação de emprego e renda, inovações, e vamos, quando o dinheiro sai da empresa, tributar os rendimentos de capital em 20%. Então, esse era o movimento básico e como nós estaríamos, só para te dar uma ideia, o ano passado houve mais de 400 bilhões de dividendos e o imposto foi zero sobre dividendos. Naturalmente, os proprietários desses rendimentos, desse capital e que ganham os rendimentos de capital vão dizer: não, mas já me tributaram na empresa. Ora, o que nós queremos justamente é não tributar na empresa. Enquanto o dinheiro estiver na empresa, sendo reinvestido, investimentos, inovações, novas tecnologias, aumentando a produtividade do trabalho, aumentando os salários. Enquanto ele estiver criando emprego e renda, nós queremos tributar menos. Nós achamos que exatamente nesse momento em que há uma grande incerteza em relação às empresas que estavam se movendo em direção à China, várias retornaram para os Estados Unidos, estão procurando fontes locais para reposicionamento de seus negócios, eu acho que é importante o Brasil dar um sinal dizendo: olha, é um dos países que menos tributam as empresas. E quando o dinheiro sai da empresa, naturalmente tem a tributação de dividendos que existe em qualquer lugar do mundo. Então, o sinal era esse. Nós estávamos tributando os rendimentos de capital de um lado e desonerando as empresas de outro lado e também os assalariados. Ou seja, 32 milhões de brasileiros que contribuem, que declaram imposto de renda, que vivem de rendimentos de trabalho, pagam menos. Quem recebe, os donos afluentes, que recebem os dividendos, que vivem de rendimentos de capital, começam a pagar imposto. E as empresas pagam menos imposto. Então, o movimento é simples, o movimento de fundamentos era esse, e o princípio era justamente que não queremos aumento de arrecadação. Tanto que, de um lado, estão os estados e municípios. Por que não foi votado hoje? Porque estados e municípios estão, de um lado, dizendo que a tributação vai cair, que os impostos vão cair e que eles vão ser prejudicados. De outro lado, estão as empresas dizendo que não querem. Aliás, não são as empresas, são justamente os mais ricos que não pagam imposto de renda há 25 anos, sob forma de rendimentos de capital, dividendos. Justamente esses estão contra a reforma, dizendo que vão aumentar os impostos. Quer dizer, se tem os proprietários de capital e de empresas dizendo que estão aumentando os impostos, se estão os estados e municípios contra a reforma porque os impostos estão caindo, eu acho que nós chegamos a um ponto de equilíbrio interessante, né? Não deve ter caindo nem subindo, porque se os dois estão reclamando, possivelmente nós estamos num ponto de equilíbrio interessante. Agora, ministro, a leitura não foi tão simples assim. Nós tivemos várias entidades empresariais e entidades de classe reclamando que no balanço geral de todas as mudanças que estão ocorrendo dessas alíquotas, as empresas passariam a ter uma carga tributária maior. Porque quando se fala nessa taxação de lucros e dividendos, parte dos recursos poderiam ficar retidos depois nas empresas, né, de uma outra forma para tentar driblar através da programação tributária. Se fala, inclusive, em sonegação dos lucros e dividendos, então não daria certo essa ideia de uma taxação sobre os resultados lá para a pessoa física, não é? E como diminui a alíquota do imposto de renda, estados e municípios temem a perda de recursos, mas o governo poderia ganhar mais nesse balanço geral. E depois nós tivemos várias mudanças, a contribuição social sobre o lucro líquido, ainda está incluído o juros sobre capital próprio, né? Se fala de acabar com o lucro presumido, dúvidas em relação a envolver as empresas que estão no Simples ou não, e aí as entidades de classe também reclamaram. O que a gente viu foi muita pressão de todos os lados contra essa proposta de reforma tributária. E eu queria acrescentar um outro ponto. O senhor apresentou essa proposta exatamente quando se tinha chegado a uma conclusão, a um relatório final das duas propostas de reforma tributária que estavam em tramitação na Câmara e no Senado, né? Houve um relatório que conseguia levar uma convergência dessas propostas que prevêem a fusão
fusão de tributos, né, e uma simplificação do sistema. E aí, quando a gente trata dessa proposta agora que tem como relatoria aí o Celso Sabino, a gente vê que a complexidade aumenta, ele coloca em gatilho para a redução da carga do imposto de renda para as empresas, dependendo do ritmo da arrecadação, tem uma série de condicionantes que tornam muito difícil o planejamento para as empresas. Então, eu queria saber, em linhas gerais, aí, de uma forma meio rápida, se for possível, como é que o senhor vê todas essas críticas? Eu acho que é uma saraivada de argumentos, a maior parte deles mal informados. Então, por exemplo, quando você diz assim, já havia uma convergência em reação a duas propostas, etc. Nunca houve essa convergência. A convergência da proposta do Baleia Rossi, que se supõe que havia, era muito simples. Depois de dar R$500 bilhão para estados e municípios no combate à Covid, no plano Candir, no plano Nafundeb, que é a descentralização de recursos para estados e municípios para fazer educação básica, depois de R$500 bilhão de conta que passaram para a União, estavam querendo criar um fundo constitucional de mais R$500 bilhão para bancar a reforma tributária. Então, nunca existiu essa convergência. Isso era uma guerra política. E mais do que isso, os impostos o aumento de carga tributária era extraordinário na receita do Bernardo Api e do Baleia Rossi, e a relatoria do Aguinaldo. Era extraordinário, porque eles previam um aumento. Eles previam um imposto, que é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que ia substituir ao mesmo tempo o ISS, o ICMS e o Imposto de Renda. Eles nunca fizeram os cálculos. Porque se fizessem os cálculos, eles veriam que era 32% de IBS, o que é intolerável, é absurdo, é impraticável. Então, o que eles queriam falar, não, se é muito alto, a gente baixa. Na última versão deles já estava em 26%, que ainda é intolerável, impraticável. Isso sim era um aumento de impostos. Então, o que tem é muita versão política, muita guerra política e, naturalmente, qualquer reforma tributária, quem vai começar a pagar impostos e são os rendimentos de capital, né, Denise? Não são os assalariados que estão reclamando, né? São justamente os lobbies corporativos, né? Você está vendo aí Federação de Indústria que quer pagar menos, você está vendo aí grupos, escritórios de advocacia que também pela primeira vez vão começar a pagar imposto. É simplesmente inaceitável. Que eu digo sempre o seguinte, você não tem que ter vergonha de ser rico, não precisa ter vergonha de ser rico no Brasil. Agora, tem que ter vergonha de não pagar imposto.